Afinal de contas, para que ser feminina? Por que e como ser feminina? Quais são os mistérios do simbolismo feminino? O que de fato é algo que é feminino? O que se pode observar que torna as coisas femininas ou masculinas? Se alguém te perguntar por que vale tanto a pena ser uma mulher feminina, será que você sabe responder? O que primeiro vem à sua mente? Pare por um tempo e observe os primeiros pensamentos que vêm à sua mente em relação a isso. Em seguida, comece a se perguntar por que eu quero ser feminina. Por que é muito importante essas duas respostas? Porque sem compreender isso, não adianta colocar maquiagem, vestido de camponesa, florido, ter um cabelo imenso, falar sempre baixo, manso, doce, como se a feminilidade fosse algo meramente utilitarista, onde você só faz para receber algo em troca, para conseguir benefícios, e não pelo simples prazer, pela simples realização de obedecer à finalidade para a qual você foi feita. Mas eu vou te dar algumas razões para que você comece a sua jornada de reconexão com a feminilidade. Razão número 1. Essa é uma das mais significativas. A forma de tudo no mundo revela a sua função. Basta você lembrar de uma faca que tem aquela serra para partir as coisas, basta você observar o formato da sua orelha que leva o som de maneira harmônica. Basta você observar, por exemplo, uma cadeira que foi feita simplesmente para acomodar uma pessoa. Tudo aquilo que começa a se tornar disfuncional, a não cumprir a sua plena função, é algo que não consegue desempenhar o propósito para o qual foi desejado, desenvolvido. E não só aquilo que é feito por Deus, como eu e você, mas aquilo que também é feito pelos humanos. Nada é feito por acaso, nada é obra do acaso, sem uma função, sem um propósito. E você, aquele ser que foi desejada, escolhida e chamada mulher, não ia ser diferente. Aquela que é chamada da bela da criação. Porque todas as vezes que você se depara com algo que não cumpre a sua finalidade, você logo interpreta que aquilo não tem valor. Como, por exemplo, eu estou diante de lâmpadas aqui para conseguir falar com você. Se essas lâmpadas não conseguissem cumprir a sua função de iluminar, elas não iam ter valor para mim, porque lâmpadas foram feitas para iluminar e para decorar um ambiente. Quando essa lâmpada não cumpre a sua função, ela perde o valor, perde o sentido. E da mesma maneira é com a mulher, que está desconectada, distante, separada de uma unidade com a sua essência feminina. Ela começa a se sentir perdida, estressada, triste, frustrada, pelo simples fato de que não está cumprindo aquela função para a qual foi chamada. Sendo assim, o ser mulher, você tem muito valor pelo simples fato de ter finalidades. Porque imagine, se você consegue dar muita credibilidade, respeitar muitos os feitos humanos, que facilitam a sua vida, que te ajudam no seu dia a dia, como um celular, como uma lâmpada, imagine os feitos de Deus, desejados, gerados do absoluto nada, feitos pelas mãos divinas, pelas mãos perfeitas. Se você consegue valorizar, contemplar, respeitar feitos humanos, por que você pode estar se colocando num lugar de distância do seu feminino e assim desvalorizando um feito divino, que é você? Basta observar a si mesmo o que é que o seu corpo aponta. Qual é a história, qual é a narrativa que o seu corpo te conta? Basta olhar para si mesma. As diferenças entre um homem e uma mulher, as suas inclinações, as suas paixões, os seus impulsos interiores, o seu desejo de formar família, o seu desejo de acolhimento, a sua sensibilidade emocional, a sua docilidade que é natural, onde muitas vezes ser a durona é difícil, o seu corpo vai revelar a sua função. A obra de Deus vai te contar uma história a respeito do que Ele desejou forjar em você. Você pode não querer, nesse tempo, nessa geração, ser uma mulher feminina, se aproximar da sua mais pura e limpa essência, mas é inegável o fato de que você foi feita para isso. Razão número 2, para ser uma mulher feminina. A mulher feminina, ela simplesmente é mais feliz. A mulher consegue experimentar uma alta satisfação cerebral quando ela tem muita secreção de ocitocina, que é um hormônio responsável pelos afetos, o amor, o carinho, a união, o bem-estar. Esse basicamente é o hormônio da conexão afetiva. E quando é, Dani, que nós temos essas altas secreções de ocitocina no nosso cérebro? Quando nós nos sentimos seguras, cuidadas, amadas, protegidas, admiradas, honradas, valorizadas. E nos homens isso não acontece da mesma maneira. Isso denuncia
A própria diferença, a própria distinção denuncia a verdade. A realidade sempre vai falar sobre a verdade com V maiúsculo. Aquela verdade que é absoluta, que ainda que eu concorde ou discorde, que eu goste, que eu despreze, ela sempre vai ficar intacta, intocável, imutável, e ela não está nem aí para se eu acredito ou se eu desprezo. Mais uma razão número 3, para você se tornar cada dia uma mulher mais feminina. O mundo excessivamente masculino é um verdadeiro caos. É um mundo cinzento, é um mundo focado só em resultado, é um mundo focado só muitas vezes em faturamento, não tem cor, beleza, acolhimento, docilidade. É como um corpo que só tem uma mente racional, focada em resolver problemas e em construir coisas, mas que não tem um coração, não tem um afeto, não tem um carinho, não tem um olhar atento ao que importa. As coisas elevadas, as causas espirituais. Ou seja, a sua função no mundo, o seu papel no mundo, ele é intransferível. Somente você pode fazer aquilo que o Senhor designou para que fosse feito por você. Desejar ser como os homens é como desprezar todas as funções que somente as mulheres podem desempenhar, para abraçar funções que já estão sendo feitas por eles. Quarta razão para ser uma mulher cada vez mais feminina. A razão de que se você está aqui é porque você deseja um homem masculino ao seu lado. Na lei universal das polaridades, que são os opostos que se complementam, um homem verdadeiramente masculino só se sente chamado, atraído por uma mulher que é verdadeiramente feminina. Porque a mulher sempre vai buscar no homem aquilo que falta nela. O homem sempre vai buscar na mulher aquilo que está faltando nele. E o segredo do sucesso nos relacionamentos não é a diferença de interesses. Para um relacionamento funcionar, ele necessita ter interesses semelhantes. A diferença que precisa existir é a diferença energética. Apesar que eu nem gosto muito de chamar assim, porque reduz muito as nossas naturezas. Mas é como se, digamos, o homem ele precisa estar familiarizado, precisa estar assumindo de fato a sua essência masculina e a mulher de maneira igual, para que esse relacionamento funcione, porque assim, duas pessoas com inclinações femininas, com comportamentos femininos, com energias femininas, apesar que eu não gosto de chamar assim, não podem ocupar o mesmo relacionamento. E eu falo a mesma coisa para duas pessoas que ocupam o polo masculino dentro do relacionamento. Não é como um jogo, não é como um botãozinho, mas é um movimento que vai acontecendo de maneira gradual. Eu fui e sou testemunha ocular de muitos casais que melhoraram porque a mulher despertou para esse universo feminino, fez as pazes com a sua essência, se reconectou e ela, por simplesmente começar a exercer a sua finalidade no mundo, sem fazer força, num movimento muito maduro, muito fluido, provocou o seu marido a começar a assumir o seu posto de comando, a sua capacidade de liderar, prover, proteger, resolver, pelo simples fato de que essa lei universal é implacável. Quando você está cumprindo a sua função no mundo de mulher, o homem ele automaticamente vai cumprir a função dele no mundo. Porque é como se você levantasse do posto que é dele, da mandona, da briguenta, da rixosa, da chata, da que cobra, que quer controlar todo o tempo inteiro. E você se coloca no seu lugar da leveza, da mulher madura, da mulher sábia, virtuosa, a mulher que é de maneira madura, feminina, e ele vai entender que o lugar dele finalmente foi desocupado e ele vai poder ocupar. Mais uma razão pela qual você precisa e quer ser feminina. Nós sempre vamos desejar que os nossos filhos tenham uma boa referência de masculinidade, tenham um bom pai. E digo mais, não só uma referência de ótimo pai, mas também uma referência do que é de fato ser uma mulher, ser feminina. A mulher que ela já alcançou certo nível de maturidade, ela não passa mais a fazer as suas escolhas se baseando apenas no seu querer, no seu gosto. Ela, com a sua capacidade visionária de enxergar o potencial das coisas, explorando doses de sabedoria que o próprio Deus despeja sobre a vida dela, começa a ter mais discernimento para fazer boas escolhas. E essa mulher que já está nesse nível de maturidade sempre vai se importar se ela está sendo uma boa referência de feminilidade, do que é de fato ser uma mulher virtuosa, e se ela está sabendo atrair
e identificar um bom homem para ser pai dos seus filhos. Porque ela não fica mais oscilando entre uma conexão com a realidade e um descolamento da realidade, ficando naquele mundo da fantasia. Ela passa, de fato, a ter os pés no chão, entendendo que a maior dificuldade da mulher é desenvolver a razão e a maior dificuldade do homem é desenvolver o aspecto afetivo, o aspecto espiritual, e por entender isso, por já estar ali praticando esse feito, ela entende que a responsabilidade de saber escolher um bom pai para os filhos dela é dela, de mais ninguém. Ela não fica mais esperando Deus fazer tudo, ela não fica mais esperando cair do céu, ela faz a parte dela, investe em si mesma para que a sua escolha seja a mais honesta possível. Então, Dani, como de fato ser feminina? Isso é um processo gradual, como se fosse um trabalhinho de formiguinha, porque a feminilidade ela é um estado, sobretudo, de permissão. Você permite-se ser feminina. Você para de combater a sua própria natureza, porque a força, o impulso natural é incontáveis vezes mais forte do que as crenças contaminadas que você deve ter, crenças feministas que te distanciam da sua natureza. É você simplesmente começar a permitir ser quem você é. Mas você, claro, pode começar a transmitir melhor isso em cada ato. E eu vou te dar aqui alguns exemplos de como fazer isso. Você deve se preocupar em ter a sua beleza, digamos que como um projeto. Não um projeto vazio, mas por entender a importância de zelar da sua beleza. Porque a mulher, ela foi desenhada e feita por Deus para nutrir, embelezar e edificar. Você deve ser aquele toque de beleza em todos os ambientes, dentro do seu relacionamento com os seus familiares, com os seus pais, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com suas amigas. Você deve ser aquela que leva a beleza de Deus. Você deve ser aquela que entende que você foi posta no mundo com o papel, a finalidade de nutrir os seus relacionamentos. E que isso é algo que deve ser feito por você e mais ninguém. Não deve ficar esperando num movimento passivo que os homens realizem isso. E a mulher foi feita também para edificar. Basta você lembrar daquela passagem famosíssima, quase que de fundo de caminhão. Tem na Bíblia que diz que a mulher sábia edifica. A sábia edifica. Mas que a tola, ela destrói tudo com as próprias mãos. Nós temos dentro de nós esse potencial, é nato. É da nossa própria natureza. Nós temos o potencial de edificar muito, de construir algo belo dentro dos nossos relacionamentos, e como temos também o grandioso poder de acabar com tudo, de destruir tudo, de fazer ruir. Mais uma forma de transmitir a sua feminilidade em atos. Você cuidar de todos ao seu redor. Buscar cuidar, servir sem interesse. Mas claro, antes de tudo, servir a si mesma. Porque quando você está vazia, quando você prioriza os outros e não a você, as coisas começam a desandar. Eu vou citar mais uma vez um versículo bíblico incrível que diz que você deve amar os outros como a ti mesmo. Ou seja, antes de amar os outros, você deve amar-se. Se encher do amor de Deus, cuidar de você mesmo, para que você tenha vitalidade o suficiente, inclusive para servir. Cresça e contribua, cresça e contribua. Mais um ato, saber receber. Eu posso gravar depois um vídeo só sobre a arte da vulnerabilidade, que é algo que eu vejo que muitas de vocês têm muita dificuldade. E eu já vivi isso lá atrás também. Entendo como é difícil. Mas saber receber é basicamente você se colocar nesse lugar maduro de que você merece ser cuidada, protegida, admirada, presenteada, de que você merece receber amor, afeto e cuidado. E que você não tem que ficar correndo para devolver tudo o tempo inteiro, como se você não merecesse, como se você se sentisse sempre em dívida. Mais uma forma de transmitir a sua feminilidade nos seus atos é você começar a se conectar profundamente com o Senhor, a nutrir essa área da sua vida que talvez esteja adormecida, chamada a área espiritual. É quando você não passa a fazer isso porque todo mundo faz ou porque está na moda, mas porque você já reconheceu a sua pequenez diante dele, a sua dependência, e que o mínimo que você pode fazer por tamanha graça de existir, de ser mulher, é ter um relacionamento diário e íntimo com ele.
Não só uma interação, mas uma intimidade. Até que vocês se tornem uma coisa só, porque você tem que lembrar que é templo do Espírito Santo e que ele deseja habitar em você. E um bônus aqui, seja mais misteriosa, não de maneira excessiva e forçada, mas não seja tão expressiva. Não saia contando aos quatro ventos os seus desejos, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus anseios. Saiba para quem e com quem você compartilha a sua vida, a sua energia, a sua presença. Claro que não num comportamento egocêntrico, prepotente, mas cauteloso, prudente. É mais ligado a isso. Seja uma mulher misteriosa, porque isso vai te tornar ser uma mulher mais intrigante. As pessoas, inclusive as suas amigas, as mulheres ao seu redor, vão começar a te observar de maneira diferente. Tem algo nela que eu ainda não decifrei. Tem algo nela que me chama a atenção e eu não sei exatamente o que é. Isso vai fazer com que você transmita a sua feminilidade, entendendo que, por exemplo, o seu órgão genital ele é projetado para dentro, ou seja, não é algo escancarado. E o seu corpo te conta muito mais do que você pode imaginar. Então seja essa mulher misteriosa. Trate-se com muito respeito, trate-se com muita autovalorização, entenda que joias são protegidas e guardadas e que tudo aquilo que tem pouco valor é pouco protegido. Proteja-se de tudo aquilo que pode desequilibrar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E me despeço citando aquele versículo muito famoso que a mãe de Salomão escreveu, onde ela dizia: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. Em algumas versões, o seu valor em muito ultrapassa o dos rubis. Fique com esse versículo, medite sobre ele e perceba que talvez você não esteja olhando para si mesma da maneira que o Senhor gostaria.